Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa palestra. Eu sou o Eduardo Barbezan, o Edu Barbezan conhecido. Eu sou astrólogo, sou terapeuta quântico, um dos idealizadores da técnica Caminho Cósmico. Sou educador físico de formação, especializado em fisioterapia, pós-graduado em fisiologia. Então, essas questões todas que movem os corpos e as interações é um assunto que eu gosto muito. Então, sejam bem-vindos. É um prazer estar palestrando aqui no SIBA, esse simpósio que foi criado, organizado com muito cuidado, muita qualidade, muito carinho para vocês, para quem gosta de conhecimento, para quem gosta de hermetismo, para quem gosta de astrologia, e para a gente sempre estar podendo conhecer novas pessoas, novos assuntos, novos olhares, novos horizontes. Isso é muito legal, muito interessante. E é uma honra para mim estar aqui participando. Bom, eu escolhi um assunto que, para um astrólogo, é muito importante. Eu considero um assunto muito importante. Geralmente, esse assunto não é um assunto tão aprofundado, né, para quem estuda astrologia, gosta de astrologia, mas é para mim um assunto fundamental, de necessidade, né, para nossa interpretação, muito fundamental. Eu adoro falar desse assunto, então eu vou tentar resumir o máximo sobre esse assunto que eu escolhi falar para vocês. O título dele está falando de movimentos, de interação entre cosmos e corpos. Então, como que o todo, né, esse universo todo interage com a gente e como a gente interage com esse todo. Hoje em dia a gente tem ferramentas para fundamentar mais aquilo que a gente faz de forma melhor, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar com esse universo não palpável, essa casa 12, esse universo netuniano, esse universo pisciano, eu adoro trabalhar com isso, mas eu também adoro a pesquisa, eu também adoro fundamentar, eu também adoro saber de onde está vindo aquela ideia, por que que aquilo está acontecendo, por que que possivelmente aquilo possa estar acontecendo. Então, por causa disso, dessa minha desse meu amor pela pesquisa e por tentar fundamentar ao máximo as coisas, para a gente sair um pouco do misticismo, para a gente sair um pouco da fantasia, para a gente conseguir, inclusive, como astrólogos, para a gente conseguir ser melhor, né? Conseguir fundamentar mais as coisas para quem, de repente, para um astrônomo, ou de repente para um cientista, ou de repente para quem estuda, a gente consiga fundamentar melhor, colocar um pouco mais de fundamentação naquilo que a gente sabe, que a gente estuda, e nessa ciência que é incrível. A astrologia é uma coisa incrível. Embora ela seja mágica, e o universo todo seja mágico, né? E nós, como seres universais, somos mágicos, né? Existe uma mágica que acontece aqui dentro do corpo para que tudo funcione perfeitamente. Embora tudo isso seja mágico, tudo isso tem uma fundamentação, né? Tem uma explicação científica ou tem alguma base para onde a gente pode ter uma referência. Aquilo que a gente não sabe vira misticismo. E muitas vezes a gente replica aquilo que a gente ouviu falar. Então, para a gente sair um pouco desse universo de replicar, de só falar o que a gente leu nos livros, ou o que alguém fala, ou o que todo mundo fala, então eu trouxe um assunto simples, que nós vamos tentar aprofundar um pouquinho, nos aprofundar um pouquinho nele, para que a gente fundamente, ou entenda mais aquilo que nós estamos falando. Então, vai desde quem gosta de astrologia para conseguir ler melhor, ou ler de uma forma diferente, ou considerar esses pontos, né? Quanto para quem gosta de energia, como para quem gosta de correspondências, como para quem gosta de como as coisas começam, como as coisas são memorizadas, como que as coisas seguem um ciclo e como a gente pode trabalhar com tudo isso. Tá bom? No final da palestra, vai ter o meu Instagram, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser me seguir, saber datas de cursos, palestras e tirar dúvidas, entrar em contato e tudo mais, ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer de uma forma que a gente entre num trem e siga esse trilho, fazendo um caminho para a gente ir entendendo e construindo esse caminho, vocês vão junto comigo. Ok? Bom, vamos lá. Eu fiz uns slides, preparei aqui para a gente olhar com imagens, porque fica mais legal as imagens. Eu acho que ilustra bastante as coisas, né?
Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as imagens para a gente... não é isto. Para a gente seguir esse caminho aí dos trilhos. Bom, gente, vale a pena lembrar que... enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou conversando com vocês. Vale a pena lembrar... é o Mercúrio retrógrado, né? Que faz a gente não achar o compartilhamento. Vamos lá. Ó, voltando aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Então, eu separei uns slides para a gente... agora eu vou achar. Aí, muito bem. Eu separei esses slides para a gente ir acompanhando com eles e vocês irem junto comigo e a gente vai nesse caminho junto. Ok. Muito bem. A gente tem ali, então, o título, ciclos planetários, porque quando a gente vem para a Terra, quando a gente chega aqui para morar como morador desse planeta, a gente vai se submeter aos ciclos planetários. Então, é como se a gente tivesse uma grande bússola, um grande relógio, né? Porque ciclo planetário. Eles vão ter um ciclo, um tempo de fazer uma volta, certo? Ao redor de toda a sua órbita. Isso se chama um ciclo, ok? O nosso HD, o nosso DNA, ele registra os ciclos, ok? Nosso cérebro capta, nossas glândulas captam, as glândulas, elas fazem quase que uma ligação entre o espiritual e o físico, né? Entre o quântico, o não palpável e o palpável, elas, principalmente a pineal, ela transforma o pulso eletromagnético em eletroquímico, eletrofísico, eletromecânica, enfim. E a gente tem isso incrivelmente dentro da gente. Então, como eu estava falando, que a astrologia, embora seja tudo muito mágico, o nosso corpo também é mágico, e toda essa interação também é mágica, a gente tem como fundamentar, tem um porquê disso acontecer. E muitas vezes aquilo que a gente não sabe é tecnologia, nada mais do que tecnologia, ok? Vou falar de movimento e memorização, porque a gente tem isso dentro da nossa história, da nossa vida bios, tudo que mora aqui na Terra e tem vida aqui, a gente fala que é o universo bios, né? Portanto, tem vida, e tudo que é bios registra e memoriza os acontecimentos. E como isso vai corresponder com o cosmos e os nossos corpos, seja esse corpo físico, seja esse corpo, astrologia antigamente era astrologia médica, né, era medicina, diagnóstica e prognóstica. E ainda hoje muita gente utiliza dessa ferramenta como medicina, como diagnóstico, como prognóstico, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho disso, que é muito interessante, ok? E como a gente está tanto submetido a esses movimentos planetários, quanto a gente consegue interagir com eles. Porque tudo é o todo, né? Vamos lá. Bom, então eu comecei dizendo que a gente... vamos pensar, então, que a gente começa o nosso caminho aqui do trem como se a gente fosse filho das estrelas. Então, nós somos filhos das estrelas. Então, a gente é filho de tudo que está aí, que a gente pode ver, e alguns que a gente também não consegue ver, né? O próprio sistema solar, a gente só consegue ver até uma parte, depois de uma parte, depois de Saturno, a gente só vê com telescópios e equipamentos especiais, né? Eu posso dizer que somos filhos das estrelas, ok? Por quê? Tudo que contém na explosão, então vamos começar, vamos dizer que o universo começou, se foi criado por uma explosão, uma supernova que explodiu e gerou um universo. Então, já começamos a pensar que tudo que a gente está vivendo hoje é resultado dessa explosão, é consequência dessa explosão, ok? Consequência. Então, explodiu e se expandiu, e ele gira um movimento, e aí é onde nós estamos agora, ok?
Então, tudo que tem lá no início, todas as informações, todas as partículas, todas as micropartículas, tá? Todo esse universo quântico, por que quântico, né, pessoal? Porque é do quantum, de uma partícula subatômica, de uma partícula menor que um átomo, menor que a molécula. Então, tem menores que o quantum já, né? Tem outros, tem neutrinos, tem outros micropartículas. Essas partículas, elas são cheias de energia e cheias de informação. Então, imagina, são micro partículas de muita energia, muita informação, ok? Bom, a gente pode afirmar, então, que a gente contém todas as partículas contidas numa explosão. É como se eu fosse fazer um bolo, né? Então, a gente vai fazer um bolo, a gente precisa dos ingredientes do bolo. Então, eu preciso de leite, de açúcar, de farinha, sei lá, de laranja, isso é um bolo de laranja. Então, quer dizer que quando eu faço o bolo e, e eu corto o bolo em fatias, cada fatia desse bolo contém açúcar, contém laranja, contém farinha, contém o leite, ok? Então, a gente funciona da mesma forma. Todas as informações estão contidas no nosso ser. A gente sabe que o DNA, né, um filamento de DNA, ele guarda mais informação do que 1 bilhão de CDs. Então, imagina, pessoal, quanta informação a gente não tem, né? Se um filamento guarda mais informação do que 1 bilhão de CDs. Bom, sendo assim, existe, então, uma conexão e uma correspondência a tudo isso, desde lá do início. Então, isso é interessante quando a gente vê uma terapia, muitos aqui provavelmente sejam terapeutas ou trabalham com terapias, ou vão a terapias, né? A gente faz, por exemplo, uma terapia de vida passada, de regressão, a gente faz uma terapia de uma constelação familiar, a gente faz uma apometria, né? A gente entra naquele campo, pega a informação daquele campo, o que está na programação daquele campo. Então, às vezes, por exemplo, uma terapia de regressão, não necessariamente eu passei por aquilo, não necessariamente eu vivenciei aquilo numa vida passada, numa outra linha de tempo, vamos falar assim. Simplesmente eu tenho aquela informação. Porque tudo que aconteceu com a minha ancestralidade, tudo que aconteceu com a humanidade, desde que se tornou humanidade, que a humanidade veio habitar esse planeta, a gente contém no nosso HD. Então, olha quanta informação que a gente tem, quanta coisa, né, que a gente tem, para ter consciência de que muita coisa que a gente sente não é nossa, para ter consciência de que muita coisa que a gente traz não é nossa, para ter consciência de que quem sabe disso como programação pode usar isso para manipular os nossos medos, os nossos programas. Eu sempre gosto de falar muito em programa, né, que a gente segue uma programação, né? Por exemplo, é como se aquela ave que nasce em determinado lugar, e quando ela tem uma determinada idade, ela ainda é jovem, ela tem que migrar para o outro lado do planeta. Ela sabe disso. Então, se ela tiver combando ou não tiver combando, ela vai migrar para aquele outro lugar, porque ela tem esta programação nesse HD, nesse DNA dela, porque tudo que é BIOS segue ciclo e segue registro, memória, ok? Então, vamos pensando nisso. O nosso DNA, portanto, carrega toda a informação, todos os registros dos acontecimentos desde o início, desde a explosão. Então, sim, somos filhos das estrelas. Ó, já começa a ficar interessante. Bom, no início da explosão do universo, a gente vai seguindo por ciclos, né? Então, o Big Bang explodiu, a gente teve uma grande explosão, muita energia, muito calor, muita muito caos, né? Muita desordem das partículas, né? Então a gente tem as energias, os raios cósmicos, as energias cósmicas daquela supernova que explodiu. Imagina quanta energia que isso gera para se criar um universo, né? Pessoal, a gente não tem noção disso, a gente não consegue mensurar isso daí. Bom, aí a gente vai passando pelos níveis, aqui pelos pontos, né? A gente chega nas partículas aceleradoras, que são os prótons, a gente vai depois para os íons, aquilo vai gerando uma estrutura, um caminho, né? Digamos que uma evolução. Evolução, a etimologia de evoluir é desenrolar, né?
desenrolar, quando desenrolava os papiros para ler, aquilo é da onde veio essa palavra evolução. Então a coisa vai se desenrolando, né? Depois a gente tem as micro-ondas cósmicas e aí depois a gente começa a ter estruturação. Pode ver que aqui começa a se formar as estrelas, aqui começa a se formar galáxias, a gente tem tudo em micropartículas ainda, aqui começa a se formar átomos, certo? Aqui é tudo ainda micropartícula, quark, gluon, elétron, muon, enfim, bósons, íons, tudo que tem de micropartículas ou microondas estão aqui nesse ponto. Então, é quente, é expansivo, né? Vamos pensar que o calor expande. E aqui a gente tem uma estruturação, consequentemente é um esfriamento, né? Aqui vai estar um pouco mais distante desse início desse calor, tem um esfriamento, um resfriamento, e aí a gente consegue ter uma estruturação. Olha que interessante, né? Calor, energia, caos, né? Esfriamento, ordem, estruturação. Então, aqui é a história que nos levou até aqui, que se criou galáxias, e aqui a gente pôde chegar. Chegar para morar aqui nesse lugar. Bom, a partir daí se formam galáxias. Bom, isso tudo aqui, cada pontinho luminoso desse aqui, que é um emaranhado quântico, é um emaranhado de galáxias. Olha que lindo que é isso aqui. Cada pontinho desse aí é uma galáxia. Não é nem um sistema e nem um planeta, é uma galáxia. Então, se formaram muitas galáxias, né? Elas são formadas dessa forma, provavelmente a gente tenha passado por algumas delas antes de chegar aqui, né? No nossa galáxia da Via Láctea. Eu adoro essa imagem. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente for pensar Isso, inclusive, é um conteúdo do curso Caminho Cósmico. A alma, ela não foi criada na Terra. A Terra não é um criador de almas, né? Embora seja bios, as almas, consciências, elas não foram geradas aqui, elas foram trazidas para cá. E a partir do momento que a gente chega aqui, a gente recebe o programa desse sistema solar, que é o programa astrológico. Por isso, quando você nasce, você recebe o programa astrológico. Aliás, antes de nascer, né, se a gente for pensar nos meses que dentro do mapa a gente consegue ver desde a concepção do mapa até o nascimento, né? A gente já tem esse acontecimento, já está em interação com esse lugar aqui, esse programa, tá? Aqui são as galáxias todas, cada pontinho desse também é uma galáxia e elas são espiraladas, tá vendo? Contém esse formato, então são coisas também que se repetem no universo. Existe uma ciência que chama Cymatics, né, que é a matemática de Pitágoras, aonde ele encontra geometrias iguais em todo né, no universo, nos planetas, na Terra, geometrias, medidas, distâncias correspondentes, tá? E aí, a nossa galáxia linda, maravilhosa, a Via Láctea, ok? A gente está mais ou menos por aqui assim, da Via Láctea. Não tão distante do Sol, nem tão periférico do Sol central, né? Aonde, dentro dessa galáxia, existe um sistema que se chama Sistema Solar, aonde esse Sol não é tão grande e nem tão pequeno, aonde a Terra, a distância da Terra, desse planeta que nós estamos, não é tão distante a ponto de congelar, nem tão próximo a ponto de queimar, aonde a Terra, esse planeta que nós estamos, ele segura a própria atmosfera, então ele gera calor e umidade, porque se ele é uma estufinha, ele segura a atmosfera, né? Então quer dizer que o ar não sai daqui, a água não sai daqui, a água que está na Terra volta para a Terra, né? Então isso gera calor e umidade. Aonde gera calor e umidade, gera-se vida, tá? Gera-se vida, vida bios, calor e umidade.
Então, a gente pode pensar que, por exemplo, quando a gente deixa alguma coisa, sei lá, uma casca de uma fruta, uma casca de mamão, num lugar quente e úmido, ele cria aquele fungo, né? Porque tem calor e umidade. Então, calor e umidade gera fungo, gera vida, gera energia, gera informação. Então, vamos pensar que a Amazônia é um grande fungo gigante, né? Porque calor e umidade. E por ter calor e umidade, a gente consegue a vida na terceira dimensão, manifestando nesse corpo uma grande experiência de um planeta onde é uma biblioteca viva, né? A Terra é uma biblioteca viva. Bom, dentro da Via Láctea, a gente tem o nosso lindo, maravilhoso sistema solar, onde tem esse planetinha que eu falei aqui para vocês, que é a grande biblioteca, a grande raridade. Existe uma mágica rara, né, para que exista um planeta como a Terra. São pouquíssimos. Porque, veja, ele tem que ter uma série de condições para que possa existir. Então, gente, eu sempre falo o seguinte: estar aqui é uma grande aventura, é um grande privilégio. Poder estar aqui, conhecer a natureza, conhecer a manifestação humana de vários outros lugares, né? Várias culturas. Eu não falo da Terra, eu falo de fora. Conhecer o mundo animal, né? A fauna, o mundo das bactérias, o mundo dos fungos, o mundo das plantas, da botânica, o mundo dos seres marinhos. É incrível, é um privilégio que a gente não dá valor. A gente não dá o valor devido ao grande privilégio de estar aqui, né? Bom, aqui temos as órbitas planetárias. Vejam a órbita de Plutão, que diferente, né? Não sei se vocês já tinham visto isso, mas é uma curiosidade. Então, a Terra, veja que ela não está tão próxima ao Sol, como Mercúrio, por exemplo, mas não está tão distante quanto, por exemplo, Saturno e Plutão, né? Que passa bem longe do Sol, né? Que eles são mais frios, mais congelados, ou seja, mais difícil de ter vida dessa forma como a gente está vivendo aqui. Então, esse é o nosso sistema solar. Aqui é um pouquinho do sistema solar de novo, para a gente ver uma outra coisa que eu vou falar mais para frente. Olha Urano como é diferente a orbitação de Urano. Ele tem uma inclinação tão forte que, olha, as luas dele elas ficam praticamente paralelas. Eu não sei se vocês tinham visto isso. Então, gente, é muito interessante a gente começar a fazer as correlações entre as órbitas planetárias, os planetas, como eles são, qual a distância deles, como eles estão posicionados, como é que a velocidade, tudo isso, por que eles interagem com a gente daquela forma, será? Né? Por que Urano já é rebelde desde a sua posição no nosso sistema. Plutão, então, está totalmente diferente, né? Então, a gente vai fazendo umas correlações. Bom, quando eu falo de sistemas, sistema solar, quando eu falo de um planeta, por exemplo, eu não estou falando só de Júpiter, só de Saturno, só de Urano, só de Netuno. Eu estou falando de Júpiter e suas luas, né? Saturno e suas luas, Netuno e suas luas, Urano e suas luas, tá? Aos seus satélites naturais. Porque os planetas, eles exercem gravidade, eles exercem força gravitacional. A gravidade é como se fosse elas formam como se fossem ondas nas teias universais, e essas ondas chegam até a gente. É uma das formas de correspondência, a força da gravidade. Tá? A Terra tem a sua força de gravidade, a Lua exerce uma força gravitacional sobre a Terra, portanto, a gente tem muita influência da Lua, a gente vê essa influência da Lua, a gente sente essa influência da Lua por essa vibração, por essa condição gravitacional da Lua, a gente vê as marés, a gente vê o ciclo do feminino, a gente vê conta-se o nascimento, o ciclo do nascimento pela lua, crescimento das unhas, do cabelo. O meu não cresceu muito nas luas, mas enfim. A gente vê isso daí
que a força que a Lua traz. E outra, lembra que eu falei de ciclo? Cada volta que um planeta dá na sua órbita, ela gera um ciclo, duas voltas, dois ciclos, três voltas. Então, imagina que a Lua toda hora está fazendo um ciclo sobre a Terra. Ela faz um ciclo a cada 28 dias e meio, né? Ela dá uma volta, então a gente registra. Então, imagina quantos registros a gente tem de Lua, né? Desde que a gente nasceu. Né? Menos, por exemplo, que Saturno. Saturno a gente tem a cada 28 anos uma volta. Né? Então a gente vai ter quantos? 3 registros de Saturno de ciclo durante uma vida, no máximo. 3, 4, no máximo. 4 já não sei, né? A pessoa que teve que viver 120 anos. Né? Júpiter a cada 12 anos. Então a gente tem aquele ciclo onde a gente pode mensurar os acontecimentos. Tá? Então, quando a gente fala de universo, sistema totalmente interligado, isso aqui faz uma onda para cá, que faz uma onda para cá, que faz uma onda para cá. Tanto é que se algum desses planetas sai do sistema, vai causar um desacordo aí, vai causar uma desordem, uma desarmonia no todo, porque todo está interligado. Ok? Então lembra que a gente também tem nossos corpos, a gente tem campo eletromagnético, os planetas têm campo eletromagnético, a gente tem campo gravitacional, os planetas têm campo gravitacional, a gente tem micropartículas, partículas aceleradoras, os planetas têm micropartículas, partículas aceleradoras, enfim, a gente está correspondendo com eles e com essas ondas, ok? Bom, aí nós somos esses moradores temporários do planeta Terra. Por que temporários? Por quê? A gente explodiu lá na criação, né? Lembra do caminho do trem? Vamos lá, vamos voltar. A gente explodiu, então era calor, micro-onda cósmica, micropartícula aceleradora, informação, energia, e foi lá para frente se estruturando, se resfriando, né? E criando uma ordem, uma estrutura. Então, quando está mais, como essa explosão está lenta lá para frente, ela criou os planetas estruturados e em órbita. Então, nesse tempo galáctico, que são milhões de anos, bilhões de anos, a gente pode vir para cá, viver nesse planeta maravilhoso chamado Terra, tá? Tem gente que chama Urântia, tem gente que, enfim, Gaia, Urântia, Terra, ok? O Sol, ele vai, porque toda estrela, ela cria, esfria e depois ela se destrói de novo, né? Ela vai se esquentando, se esquentando, se esquentando, explode e se destrói. Então, isso vai acontecer com o nosso sistema, vai acontecer com o Sol, talvez nós não estejamos mais aqui, mas isso vai acontecer. Então, nós estamos num momento, nesse ajuste temporário, né? Nesse privilégio temporário, estamos morando aqui na Terra, ok? Então, vamos aproveitar, né, pessoal? Vamos aproveitar. É bom para estudar, para fazer o que gosta, para fazer o que ama, para ser feliz. Eu sempre falo assim, uma alma não veio para cá para ficar doente, uma alma não veio para cá para passar perrengue, uma alma não veio para cá, não veio para nada disso, né? Embora o paraíso, a etimologia de paraíso, seja jardim murado, né? Então também a gente tem que pensar um pouco nisso, em tudo que nos faz ficar preso a algumas coisas. Bom, vamos lá. Existe uma palavra que a gente gosta de usar muito que se chama caos. Bom, quando o universo foi criado, na explosão, a gente fala que era o caos, né? Tanto que os gregos denominaram como um deus, o deus caos. E ele tem essa forma aí, olha lá. É um olho com os braços, uma explosão. Caos, tá vendo? K-C-H-A-O-S, caos. Bom, diziam então os gregos, porque aí, como tudo tem que se transformar em sincretismo, em religião, ou na verdade, quem tem o conhecimento é quem tem o poder, né, pessoal? Então, os gregos tinham esse caos como um deus. Vem do grego, era primordial da criação do universo, o mais velho dos deuses, né? Claro. Tudo que é caos
como se fosse desordem, uma anarquia, as coisas não têm ligação entre elas, sabe? Acontecem por acaso, é uma confusão, é desordenado, é caótico que a gente fala, né? Desequilibrado. A etimologia da palavra é grande abismo que se abre, né? Um vazio que se abre no espaço e preenche o espaço entre a terra e o éter. Bom, daí que vem eterno, né? Eternidade, que é o mundo dos céus. Então é legal a gente estudar muito o que a gente fala, né? Ver de onde veio, saber a história um pouquinho, para não falar besteira. Bom, por exemplo, o que é o caos, né? Quando a gente aquece a água, as moléculas se afastam. As moléculas de água se afastam. Quando você ferve a água, as moléculas se afastam e elas se transformam em vapor. Existe um caos ali. Elas se afastam todas e saem caoticamente pela atmosfera, ok? Então, se eu aqueço, se eu tenho calor, eu gero caos, tá? Eu gero afastamento de partículas, ou calor ou alguma frequência causadora, né? De desordem. Então, não necessariamente o caos ele é ruim. Ele é um momento de transformação. Vamos ligar bem isso que eu estou falando, porque a gente vai ligar um pouquinho ao nosso planeta aqui depois, e as leituras astrológicas também. Então, por exemplo, existem momentos no nosso dia, no passar do dia, que eles são mais caóticos, porque eles têm mudança de temperatura e umidade. Tá? Eu vou falar disso. Tem lugares no mapa que são mais caóticos, que as nossas células, nossas moléculas respondem com esse afastamento, com essa vibração, com essa desordem, com esse desequilíbrio, quando um planeta passa por aquele ponto. Olha que interessante, né? Depois, se a água essas moléculas de água vão esfriando, elas se tornam líquidas de novo, certo? E se eu congelo, ela fica bem ordenada, fica do jeito que você colocou ali, né? Se a forminha do gelo for quadrada, ela fica quadrada, se for redonda, ela fica redonda, enfim. Do jeito que eu coloquei, ela fica em ordem. Então, olha essa relação, né? Calor e umidade, né? As mandalas, quando a gente usa muita mandala, né? Em muitas terapias, o Reiki, por exemplo, é uma delas. Fizeram uma fundamentação, uma experiência com as mandalas. Não sei se vocês já viram. Uma foi feita com pó de metal e imantação e frequência. Não sei se era megahertz ou alguma coisa assim. Então, se mudar, colocava lá uma frequência, 542, os ímãs, o pozinho de metal formava uma mandala, né? Quando mudava a frequência para o 670, as partículas, os pozinhos se afastavam todos, então caos, e numa frequência constante se formava outra mandala. E fizeram assim também com a água, colocaram um recipiente com água dentro de um piano de cauda, e a pessoa tocava os tons com uma câmera específica, tocava o ré, por exemplo, o dó fazia uma mandala nas moléculas de água. Quando trocava para o ré, eles se afastavam, entravam em caos, e ele mantinha o ré, então manter frequência constante, e aí gerava uma outra forma. Significa que o ré tem uma frequência, que o dó tem uma frequência, que o mi tem uma outra frequência, e que as ondas frequenciais tem várias que se medem, megahertz, decibéis, Schumann, Zeigerberg, tem várias unidades de medidas que pode fundamentar frequências, né? Pode calcular frequências. Então, a gente sabe que tudo tem uma frequência. Eu posso não ouvir. O planeta tem um som, meus chakras têm um som, eu tenho um som, uma planta tem um som. Já colocaram também equipamentos em plantações de girassol, eles têm um som, uma música. Alguns pássaros têm sons de oitava dimensão. Enfim, é lindo demais, né? Só que quando está mudando a frequência, gera caos.
gera desordem, confusão, desequilíbrio. Gente, então vamos lá. No universo que tudo é mutável, que tudo está em movimento, não está nada parado, nós não estamos parados um segundo. Como é que a gente quer lidar com essa questão do caos e da ordem? Como é que a gente quer ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito? Não vai ficar. Porque a natureza, o manifesto disso, né? Manifesta aquilo que se manifesta sem que a gente esteja pensando. Tem uma força maior trabalhando aquilo. A gente chama de manifesto. Então, o universo é um manifesto, né? O meu corpo humano é um manifesto. Tem tudo aqui acontecendo. Eu não estou pensando em quantas vezes eu estou respirando, em quantas vezes eu estou piscando, quantas vezes meu coração está batendo. Olha que mágica que é isso. Tem uma inteligência maior comandando tudo isso. E ainda fazendo correspondência com as plantas, com os animais e com os planetas. E com todas essas forças da ciência incríveis. Então a gente não sabe nem da gente mesmo, né? Olha quão pouco a gente sabe. Né? E tem as frases lá, conheça-te a ti mesmo, conhecerá o universo. O universo está contido num grão de mostarda, né? Porque, pessoal, tá mesmo. Todas as partículas contidas no mínimo, no microcosmo, estão contidas no macrocosmo. Né? Então, o caos é necessário, ele é mudança de frequência. O que a gente tem que fazer na hora do caos é manter uma frequência constante. Estamos mudando. Só que, claro, causa desordem, pode causar coisas físicas, pode causar separações, pode causar muitas coisas. A gente viveu um caos aí não tem muito tempo. E esse caos gerou uma grande separação consciencial e frequencial. Então, aonde a gente quer ir agora? Né? Vamos manter essa frequência constante. Muito bem. Então, caos é uma palavra que vem do grego, da desordem, significa desordem, confusão, desequilíbrio. Já o cosmos, olha que interessante. Cosmo vem do grego também, é uma era que vem posterior ao caos, quando os acontecimentos começam a ter ligações entre eles. Então, não somente em escala global, como também em escala microscópica. Ou seja, esfriou, né? Esfriou, eu consigo mensurar, eu consigo contar, eu consigo ordenar, eu consigo que as coisas tenham uma ligação entre elas, lógica dentro do nosso pensamento, dentro da nossa forma de ver. Né? Então, aqui é um esfriamento, ó, se criando, né, gerando, então, uma ordem, uma galáxia, onde tudo ali dentro vai conviver em harmonia. Né? É uma ordem que segue uma lógica, não sempre ela é compreendida, mas significa organização, beleza, harmonia, disciplina. Né? E o cosmo é o todo também. É o mundo, porque a partir do momento que eu fecho, e tudo que está aqui dentro está protegido, está frio, está ordenado, então eu pertenço a esse mundo. Né? Então, cosmopolita, uma pessoa que pertence ao mundo. Né? Como ele tem a ver com beleza, também ele vem de um início de palavra grega que tem a ver com beleza, harmonia. Então, cosmético tem a ver com beleza, harmonia, porque tudo que está ordenado eu consigo esculpir ou ordenar dentro daquilo que eu acho que é beleza, né? Aí, olha que interessante essa imagem, como é muito parecida com essa imagem da cobra mordendo o rabo, né? Que é um símbolo de muitas filosofias, muitas religiões, né? Muitas ordens secretas aí, que é o Ouroboros, né? Ela é a criatura mitológica, que é a cobra mordendo o rabo, ou um dragão mordendo o rabo em alguns lugares, onde contém o mundo todo aqui, o mundo dos céus, o mundo da terra e o mundo o submundo, né? O mundo da lua, o mundo inconsciente, consciente, interno, externo, feminino, masculino, bom, aí as polaridades, né? E é um símbolo do infinito. Então, olha só que interessante, gente. Nada mais é do que o esfriamento da galáxia, né, da explosão, onde a gente conseguiu ter uma certa ordem. Então, quase todas as filosofias ou religiões buscam essa ordem, ou prezam por essa ordem, ou querem que exista essa ordem, né? E, ao mesmo tempo, um mundo onde todo mundo vive ali dentro, ok? Então, ela simboliza o ciclo da vida, o infinito, a mudança, né, o tempo, a evolução, fecundação, nascimento, enfim. Aquilo que tem um início, meio e fim dentro daquele lugar.
Porque igual aqui, a gente pode ter chego aqui lá no Egito Antigo, ou antes, lá na Suméria, e podemos estar aqui até hoje, porque permite que isso aconteça. Esse ciclo de vida, morte e renascimento, né? Eternidade e infinito. Ok? Bom, isso aqui é como se, a gente não sabe, mas é como se o céu, né? O universo fosse feito dessa lona, dessas telas. E olha como os planetas exercem força gravitacional, né? Esses planetas exercem força gravitacional. Isso forma ondas. Então, essa força do Sol, Saturno vai sentir, que ele vai fazer uma onda que Júpiter vai sentir, e assim por diante. Ondas gravitacionais, ok? Mais ou menos a gravidade faz isso aqui, ó, no espaço. Ela comprime, ela deforma o espaço, né? Então, a gente está o tempo inteiro à mercê dessas forças, dessas energias. Nós que nascemos na Terra, que somos filhos das estrelas, que viemos de uma explosão, que passamos pelo caos, depois estamos agora no cosmos, tudo isso que a gente falou, né, anteriormente, que temos eletromagnetismo, temos as glândulas, temos campo magnético, temos processo toroide, temos gravidade interna, enfim. Aqui é a Lua fazendo a gravidade em relação à Terra. Ela faz um giro e vai deformando esse campo da Terra. Só para a gente ilustrar como que isso corresponde com a gente o tempo inteiro. Mais ou menos esse movimento que a gravidade faz por ondas e vista por um outro prisma, essas ondas aqui. Então, a gente está nesse balanço aí. Nesse balanço. E o mais interessante é que o mundo bios, né, a maioria as marés, as plantas, alguns animais, alguns insetos, eles ilustram claramente esses movimentos, esses cymatics, nessas geometrias, essas distâncias mágicas que existem entre o mundo da Terra e o mundo dos céus. Aqui é uma imagem dos nossos corpos e como a gente contém todas as partículas, então como se a galáxia estivesse dentro da gente, né? Tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração tem eletricidade, tem energia elétrica. Então a gente também tem campo magnético, tem eletricidade. Então, já não viu que a gente às vezes encosta uma pessoa, essa pessoa dá choque, né? Ou a gente encosta num metal, esse metal dá choque. A gente faz eletroencefalograma, eletrocardiograma. Então a gente tem eletricidade, que também é uma outra máxima de energia do universo. Tá? Bom, aí a gente vai entrar em geometria sagrada, seria um tema até para uma outra palestra, mas é mais para ilustrar como as coisas são ordenadas, são correspondentes, a gente fala de geometria sagrada, né? Essa é a dança que Marte e Júpiter fazem juntos ao redor do Sol. Então, olha que lindo os desenhos que eles fazem. É totalmente um manifesto, né? Uma coisa muito linda. Que um gigante, né, um corpo estelar gigante está ali desenhando. E a gente está sentindo e convivendo e correspondendo com essas máximas, ok? Quase uma dança, um afinamento dos instrumentos, né? Aqui é o processo torácico da Terra, que tem campo magnético, então ele funciona dessa forma, né? Ele sai para cá e volta. E nós também temos o processo torácico no nosso corpo humano. Ou seja, não é à toa que a passagem de um planeta, que o nascimento da influência daquele planeta naquele lugar, que os trânsitos planetários, não é à toa que eles exercem uma força sobre nós. E que nós captamos essa força e interagimos a ela, respondemos a ela. Agora, eu respondo de uma forma, a outro responde de outra forma, o outro de outra forma e o outro de outra forma, porque somos seres individuais, somos modelos reguladores individuais, digamos assim, né? Mas todos nós estamos correspondendo com isso. Então, a pessoa acredita ou não acredita, tanto faz, porque ela está igual sendo influenciada por esses planetas, por esse trânsito planetário. E essa programação da Terra, que eu chego aqui, eu vou nascer, antes de eu nascer, né, já tenho aquele mapa. Antigamente era até levado muito mais a sério, que deveria voltar, inclusive, né? Era calculado o nascimento, o dia que ia se fecundar, né? Aquela alma,
o dia da fecundação, até o dia do nascimento, a data certa, tinha a ver com solstícios e equinócios, tinha a ver com todas essas questões muito sérias, né? Hoje já está um pouco diferente. Bom, essa imagem é a imagem do nosso sistema solar. A gente vê ele girando em redor do Sol, mas a gente não imagina que ele está milhões de quilômetros por hora andando pelo universo. A gente não está parado. E os planetas vão atrás, ó. Os planetas vão atrás. Olha ali, os planetas orbitando o Sol. Isso aqui é o Sol. E os planetas orbitando o Sol a milhões de quilômetros por hora no universo, que a gente nem sente, né? Então, como que a gente quer manter... A gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que vem das ordens, das filosofias e religiões, de manter a ordem, da cobra mordendo o rabo, né? Daquela coisa, com o que é a natureza. Natureza cósmica, natureza galáctica, natureza universal, a nossa natureza, né? A gente não está parado. Então, tudo vai mudar. Em algum momento, eu vou entrar em algum ponto caótico. Não seja no meu dia, seja no meu ano, seja daqui a alguns anos, ou seja no movimento do universo. Coincidentemente, olha o nosso DNA, qual o movimento que ele faz. Muito parecido. Muito parecido. Né? Que eu digo que são as correspondências. Tá? No curso, pessoal, falo muito mais aprofundado disso. Aqui, eu estou dando uma ilustração, né? A gente está fazendo um caminhozinho, uma demonstração do que é tudo isso, né? Significa que, imagina, cada ciclo desse, cada volta dessa, meu DNA vai junto, né? Ele vai carimbando ali a sua memória. Então, é muito interessante isso daí. Bom, aqui também tem a ver com Cymatic. Lembra que as galáxias que eu falei, elas são espiraladas? E muitas coisas no universo, por conta do próprio movimento, gravidade, tudo mais, eles fazem o mesmo movimento. Aqui é a matemática do Fibonacci, né, que é o triângulo, o retângulo perfeito, que vai somando e vai dando as medidas Fibonacci. Então, vai sempre sendo em espiral. Tudo que está na natureza se encaixa dentro dessa medida, desse cálculo de Fibonacci, né? Mas aí isso também é uma outra história. Mas para a gente ver, ó, as flores, as plantas, as conchas, as nuvens, o DNA, as galáxias, tudo isso segue essa máxima dos movimentos. Aqui também, olha que interessante. Essa geometria aqui, quem que ensinou para a abelha isso daí? Opa. Quem que ensinou para a abelha? Vai fazer isso aqui perfeitamente. Né? Até as abelhas são atraídas e são movimentadas por frequências. Então, pelas frequências sonoras, tem o morcego também, elas vão fazendo essas geometrias. E a aranha, pessoal, faz isso aqui maravilhosamente, assim, perfeito, né? Uma distância entre uma coisa e outra, essa coisa toda aqui, que também é a tela universal, a teia, as nossas telas também funcionam um pouco dessa forma. E aí existe uma programação na BIOS da aranha que ela fala que, por exemplo, que não é ela não faz a teia para esperar o mosquito, ela já sabe que o mosquito vai passar lá, então ela faz a teia. É isso que eu acho sensacional. Aqui é de novo o nosso sistema em movimento. Então a gente quer guardar coisas, a gente quer esperar momentos, a gente não quer entrar em caos, né? A gente tem medo desse caos, dessa desordem, muito por questões impositivas, né? Que a gente traz das ancestralidades de religiões e filosofias, e muito porque é o que ensinou pra gente, tem que ter certinho, tem que ser. Só que como é que uma pessoa, às vezes uma pessoa ela tem um temperamento quente e úmido, ela tem um temperamento de calor, ela é sanguínea, ou ela é colérica, como é que essa criatura vai ficar em ordem? Ela vai ficar doente, né? Então é muito importante a gente saber disso. Qual é o teu elemento no mapa? Qual é o teu temperamento no mapa? Né? O temperamento da antroposofia é utilizado na astrologia médica. Se eu sou sanguíneo, se eu sou colérico, se eu sou fleumático, né? Se eu sou melancólico. Muito bem. Isso aqui é uma coisa muito interessante.
A Terra faz esse movimento, translação e rotação. Então, a gente tem ali o Sol e a Terra, certo? A gente não tem Trópico de Capricórnio, Equador e Trópico de Câncer? Ao contrário, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio? Tem, né, pessoal? Significa que nesses pontos, e aqui no mapa, para quem estuda astrologia, não é ascendente, meio do céu, descendente e baixo do céu, exatamente onde estão os trópicos. Olha lá, como não é apenas uma mágica, existe um porquê astronômico, inclusive. Então, olha aqui, ó, eu estou aqui, o Sol pegando em cheio, estou no descendente, tô lá em Libra. Certo? Estou nesse outro extremo, estou lá em Capricórnio. Estou nesse extremo aqui, estou em Áries, ascendente. Estou nesse extremo aqui, estou em Câncer. Ou casa 4, casa 1, casa 7, casa 10. Esse eixo, que é uma coisa muito importante da astrologia, uma das primeiras coisas que a gente olha, porque como é o eixo da pessoa, é um eixo de fixos, signos fixos, significa que essa pessoa vai ter uma vida mais fixa, né? É um eixo de mutável? É um eixo de cardinais? Como é esse eixo da pessoa? Como é que vai ser esse caos quando passar um planeta por algum lugar desse eixo, ou se ela tem um planeta no nascimento, nesses pontos, né? Se for um ponto fixo, se for uma cruz fixa e passar um planeta totalmente caótico ali, como é que vai ser essa história? Vai ter uma mudança, vai causar alguma coisa, as partículas vão se mexer, a vida vai movimentar, aqueles setores vão ser levados a um caos, certo? Caos tem a ver com separação, com desordem, caos tem a ver com mudança, né? Mas olha que tem a ver com tudo isso do nosso Sol, dos raios do Sol em relação à Terra. Bom, tem a ver com o próprio dia. No mesmo dia, a termodinâmica muda. A gente tem mudança de termodinâmica no mesmo dia. Então, por exemplo, o Sol nasceu aqui, mais ou menos às 6 horas, ele tem uma termodinâmica, ele é quente e úmido. Ele está aqui ao meio-dia, meio do céu, ele é quente e seco. Ele está se pondo mais ou menos às 18 horas, isso para os planetas mais. Para os lugares mais tropicais, né, os países mais tropicais. Ele está aqui mais ou menos às 18 horas. Ele está frio e úmido durante o dia. E quando ele está aqui mais ou menos à meia-noite, ele está frio e seco. Então, durante o dia, a gente tem primavera, quente e úmido. A gente tem verão, quente e seco. A gente tem outono, frio e úmido. A gente tem inverno, frio e seco. No inverno tudo não se congela, tudo não se preserva. Na primavera não tem tudo em abundância. Quem está na primavera não está preocupado se nas laranjas que estão no chão, nas pitangas que estão no chão. Está pegando mais da árvore que tem abundância, né? Então, primavera, quente e úmido, tem abundância, tem vida, tem muitos pássaros, muitas borboletas, muitas coisas acontecendo, muita polinização, muita informação, é o ar, muita informação, o pólen voando, né? E vida. Então você não fica, caíram aquelas no chão, a gente nem vê, né? O verão é quente e seco, você está lá na força do sol, você está. São os momentos festivos, momentos alegres, momentos de festa, né? Depois você vai para. Então é o verão, né? Depois você vai para outono, frio e úmido. Começa a murchar, as folhas começam a cair das árvores, começa a entrar em outro. Em modo, modo recuperação, né? Em modo preservação, digamos assim. E no inverno está tudo preservado, tudo fechado, não tem muita, aliás, tem nada de abundância, são outras coisas que a gente não pode, eu já contaria aquela pitanga que estava no chão, né? Então, são termodinâmicas, são mudanças de temperatura e umidade que mexem completamente no nosso temperamento, temperatura, né?
temperamento. Então, qual é o teu temperamento no mapa? Você é o quê, né? Você tem mais quente, mas existe um cálculo para se fazer no mapa com os planetas, né? Alguns programas astrológicos fazem esse cálculo, outros, os planetas, a gente faz pela contagem do planeta. Então, você sabe se você é mais quente e úmido, se você é mais quente e seco, se você é mais frio e úmido ou mais frio e seco. Isso tem muita importância quando se vai ler o mapa de uma pessoa. Porque eu estou lendo o mapa daquela pessoa, né? Ah, vou ler o mapa do Edu. Bom, como é o Edu? Preciso saber como é o Edu, onde ele nasceu, quem ele é, não é? Às vezes a gente tem que saber quem a gente está atendendo. E qual é o elemento, qual é o temperamento dele, porque ele vai interagir com aquele mapa de uma forma totalmente diferente do que com o mesmo mapa uma pessoa de um outro temperamento iria interagir, entende? Então, qual momento na vida você nasceu? Ou então, qual momento da vida você está agora? Você está em verão? Você está em primavera? Qual é o trânsito que aquele planeta vai fazer? Vai passar em qual lugar e vai causar qual tipo de caoticidade, né? Olha, não é muito interessante isso, pessoal? Então, aqui a gente tem também a mesma coisa, a mesma ilustração, para ver que o Sol ele está ali nos trópicos e no Equador. Então, quando ele está ali no Equador, ó, ele está mais pertinho. Quando ele está nos trópicos, ele está mais longe. Vejam isso. Ó. Agora ele está lá embaixo, está mais longe. Aqui ele está mais forte, está mais quente. Você vê que os lugares tropicais são mais quentes, mais festivos, mais coloridos. E quando está mais longe já é diferente, é mais frio, é mais comedido, é mais sério, né? Muito bem. Então a gente tem os elementos. Não tem como a gente estar na Terra, no mundo bios, ou trabalhar com astrologia sem saber os elementos, porque a base de tudo é os elementos. Então, o quente e úmido é a primavera, que é o elemento ar, que é o temperamento sanguíneo. Tá? O quente e seco é o verão, que é o elemento fogo, é o temperamento colérico. A pessoa que tem algum problema de saúde que tem esse temperamento colérico, ela vai ter coisas ela vai ter coisa com cólera, ela vai manifestar a cólera, vai manifestar a raiva. Né? O sanguíneo vai ser estratégico, vai ser frio, vai ser calculista. Ele não vai estar muito preocupado porque ele tem abundância, mas ele vai ser positivo, ele vai ter vitalidade, enfim, tá? O frio e úmido é outono, portanto é água, é fleumático, aquela pessoa que absorve, que guarda, que gera fleuma, né? E o frio e seco, que é inverno, que é a terra, que é melancólico, aquilo que segura tudo, estrutura tudo, né? Aqui é um pouquinho de cada elemento, então é uma cruz, né? Que fala colérico e sanguíneo como extrovertidos, claro, porque eles são quentes, melancólico e fleumático como introvertidos, porque eles são frios, né? O sanguíneo e o melancólico tem mais a ver com o emocional, com a parte emocional, e o colérico e fleumático tem a ver mais com a parte emocional. Desculpa, racional, tá? Então, aqui tem a ver com os corpos, com os alimentos, enfim. É um outro estudo também, que é um outro curso que a gente fala dos cursos de temperamento, tá? Mas só para a gente ver como muda. Muda o elemento, muda a estação do ano, ó, fogo, verão, primavera, ar, terra, outono, água, inverno, e assim vai, tá? Bom, a partir dali, a gente tem a estruturação da nossa mandala astrológica, né? De uma certa forma, pessoal, isso aqui também veio muito de como as sociedades se organizavam a partir do momento que elas entraram em ordem, começaram a se organizar como sociedade, o ser humano, elas se organizavam dessa forma aqui, tá? Então tem a ver totalmente com mudança de termodinâmica, né, de temperatura e umidade, tem a ver com ciclos do Sol, dos lugares onde ele passa e nas angulações que ele faz, e tem a ver muito com
a organização social. Isso tem a ver muito com a organização social desde muito antigamente, né? Desde uma grande ancestralidade nossa, significa que eu tenho a informação de tudo isso. Meu DNA também corresponde a essa máxima da informação, da continuidade, daquilo que estava na programação. Então, Ares é quando a pessoa saiu da caverna, acabou o inverno, tem o Ares, né? Tem aquela data da tosquia do carneiro, né? Por isso que é o carneiro. Tem uma data certa, que é o início da primavera, que é o início do ano astrológico, era nessa data que fazia a tosquia do carneiro, para que naquele era o melhor dia, o melhor momento para tirar a lã, para que depois pudesse lá no inverno fazer as coisas. Mas é o cara que sai da caverna, está com todas as ferramentas na mão, né? Sabe, o louco saiu da caverna e o mago está lá com todas, do tarô, né? Está lá com todas as ferramentas na mão para realizar algo. Então ele tem uma força, um ímpeto, é o nascimento, eu nasci, saí da caverna. O touro eram os carros de boi que aravam a terra, então vamos arar a terra, porque toda a sociedade antiga se organizava através da agricultura, né? Os gêmeos, então, a semeada, né? Vamos semear, vamos jogar informação nessa terra. O câncer é quando enraiza, as sementes enraizam, pertencem àquele lugar, né? O leão é o grande sol, vai fertilizar aquilo, vai fazer crescer, vai dar vitalidade, mas também era um momento porque a astrologia é pelo hemisfério norte, então era o momento das festas, né? As férias, as festas, a criançada junta, então aquela coisa leonina, que segue um pouco esse arquétipo familiar de câncer, mas de uma outra forma, completamente diferente, né? Um virgem é quando as moças virgens, então não se casavam, naquela época não era casada, era virgem, eram escolhidas para colher as plantações. A plantação estava boa para colher, então elas tinham as mãos mais delicadas, as mãos mais, né, tinham aquele conceito mais aguçado do que era bom, do que não era, e com aquelas delicadezas e aquela minuciosidade, elas iam tirar fazer a colheita, tirar os frutos e sementes e tudo mais. No Libra é o mesmo, pessoa do Áries, ele vai dividir a colheita, então ele vai separar, pôr na balança e ver o que vai dar para as famílias e o que ele vai levar para a próxima plantação. No Escorpião, se colheu um monte de goiaba, não fez nada com a goiaba, a goiaba começa a apodrecer. Você tem um monte de milho, você não usou o milho, então você tem que fazer alguma coisa com isso, não é? Já começa a mudar a temperatura aqui, ó, mudou a temperatura. Eu já não tenho mais plantação. Aqui morreu a plantação completamente. Então eu tenho que fazer compota, eu tenho que fazer frutas secas, eu tenho que armazenar de alguma forma, eu tenho que transformar aquilo. Como é um momento de frio, de início de frio, se ficava mais em casa, e quando se fica mais em casa, também se gera mais intimidade, né? Sagitário, acabou a plantação, o homem da família ia lá, sentava num cavalo e ia, claro que flecha, caçar. Então, uma vez que se sai no cavalo para caçar, você aprende muita coisa, você transpõe barreiras, você transpõe as fronteiras e descobre um novo mundo e volta um mestre. Você tem que saber de cura, como que mexe no animal, coisas que você não aprenderia se você não saísse, né? E assim vai, segue totalmente aqui o Capricórnio. Ele traz a caça, todo mundo tem que trabalhar, desossar, tirar a pele, né, mexer com a estrutura, trabalhar, e é quando está congelado, daí já congelou tudo, é aquele gelo. Aquário começa o degelo, então aquela pessoa do jarro que vai soltando a água. O aquário ele é fixo, né? Ele precisa ir para algum lugar, ele tem necessidade de liberdade, de desengessar, né? Mas ele ainda está fixo e ele vai gerando os novos caminhos, os novos lagos, e o peixe é de volta, né? A abundância, alimento, as águas, a subida dos peixes para fertilização. Enfim, tem toda uma ordem também muito interessante que a sociedade foi se organizando. Bom, como a gente já sabe, então, cada planeta, cada ciclo do nosso sistema solar, a gente vai memorizar. Ok? Então, nossas células estão impregnadas de memórias. Nosso DNA está impregnado de memória.
certo? E cada planeta funciona de um jeito, traz uma força, uma gravidade, uma eletricidade, e ele vai trabalhar dentro dessas nossas memórias de formas diferentes, ok? Aqui, pessoal, é a Terra, é a órbita de Terra e Vênus também fazendo uma geometria sagrada. Bom, dentro desses ciclos, né? A gente tem isso aqui. A gente tem Mercúrio 88 dias mais ou menos, a Vênus 225 dias, a Terra 365, Marte 687, vai Júpiter 12 anos, Saturno 30, Urano 84, Netuno 165, mais ou menos, né? E Plutão, que não está aqui, vai mais ou menos 248 anos de ciclo. Ou seja, a gente não tem ainda, né, desde que Plutão foi descoberto, um ciclo de Plutão, né, inteiro para a gente dizer, ó, aconteceu isso durante toda essa volta que ele deu, todas as quadraturas que ele fez, né, a gente teve tal acontecimento. A gente tem algumas, mas eles ainda não se repetiram. Então, a gente nunca vai ter um ciclo de Plutão inteiro no mapa, né? A gente vai ter no máximo um ciclo de Urano, né? No máximo um ciclo até Urano a gente vai. Muito bem, gente. Aí aqui tem uma coisa muito interessante. Os planetas têm suas inclinações, certo? Olha que interessante, por exemplo, a inclinação da Terra, mais ou menos 23 graus. A inclinação de Marte, 25 graus. A inclinação de Saturno, 26 graus. Não são parecidas as inclinações? E olha como esses planetas causam mais problemas. Caos, né? Causam mais problemas no nosso mapa do que Vênus, por exemplo, tem 177 graus, mas ela está quase 180, né? Então ela está alinhada. Júpiter, ó, 3 graus só de inclinação. Esses aqui não são os grandes e pequenos benéficos, eles não têm muita inclinação orbital. Olha que interessante, né? Mercúrio 0,03, então neutralidade total, né? A gente se preocupa tanto com esses Mercúrio da vida e ele tem uma inclinação muito irrelevante. A Terra tem uma inclinação interessante. Olha Urano, 97,8 graus de inclinação. E olha Plutão, 122 graus de inclinação. Interessante que são planetas que causam muito mais rupturas ou mudanças ou desordens no nosso mapa do que esses aqui quase inofensivos, né? Então, olha como é interessante a gente saber também da astronomia, como é o planeta, além de não só replicar, né, a gente sabe que tal planeta vai passar ali, se ele vai passar num ponto caótico do mapa, num ponto da cruz ou numa angulação dessa cruz, né, de ascendente, meio do céu, descendente, baixo do céu, com aquela inclinação, alguma coisa vai acontecer. Então, vamos estar preparados para aquilo ali, né? Você sabe que o mar vai aumentar, que a maré vai subir, que vai vir uma onda, então a gente vai se preparar para isso. A gente sabe que vai vir um furacão, um vendaval, a gente vai se preparar para isso, ok? Bom, muito bem. Eu já estou quase finalizando minha palestra, que pena, mas é tão interessante isso. Bom, gente, no curso é muito mais aprofundado isso, mas só para a gente entender as interações. Bom, o nosso cérebro ele é o nosso sistema central, né? Ele é o nosso grande código-fonte, vamos dizer assim. A gente tem por construção hereditária, então, assim, por aquilo que a gente foi herdando até o momento, o cérebro trino, que é uma parte que é reptiliano, situada na base do cérebro, responsável pelas ações instintivas. O cérebro límbico, a gente chama de límbico, que a gente herdou dos mamíferos, tá? Que é nessa parte intermediária, está ligado ao emocional. Então a gente herdou dos cetáceos, os primeiros cetáceos, né? A baleia, o golfinho. Então eles choram, eles têm o som, a música, o som, o sonar tem a ver com isso.
a gente ajudar um igual, a gente ajudar o grupo, ajudar um mamífero como eu, né? A gente traz desse lugar, desse cérebro. E o neocórtex, que é o mais recente, que ele se dividiu em dois, que ele está ligado às decisões racionais ou ao contraponto, né? Eu tenho o escuro e o claro, o masculino e o feminino, o razão e emoção, isso é aquilo, mas pode ser aquilo, tem outro ponto. Coincidentemente, nós estamos num ponto da nossa galáxia. Pensa que a Terra tem os pontos de caoticidade, o sistema solar tem os pontos de caoticidade e a galáxia tem seus pontos de caoticidade. A gente, que seria o equador da galáxia e os meridianos da galáxia, vamos dizer assim, a gente está num ponto da galáxia agora, nesse momento, que a gente, eu não sei se a gente está no meio, dentro, mais para frente ou mais para trás, enfim, a gente está nessa nuvem estelar, nessa nuvem de luz, que gera totalmente um caos, né? De que na vez anterior que a gente teve nesse lugar, nesse mesmo lugar, onde foi criado o neocórtex, na Mesopotâmia, foi criado esse cérebro, terceira parte do cérebro. Nós estamos nesse momento agora. Então, pode ser uma grande oportunidade de alguma mudança consciencial da humanidade, né? Bom, se eu tenho um cérebro ligado a ações instintivas, então eu estou falando que esse cérebro ele atua mais com Marte, Saturno e Plutão, né? Se eu tenho um cérebro que é uma parte ligada ao emocional, então eu vou dizer que esse cérebro está mais ligado a Vênus, Lua e Netuno, né? E se eu tenho uma parte mais lógica do meu cérebro, mais questionadora, né? Eu tenho, e mais também que tem que se impor ou se afirmar, eu tenho Sol, Mercúrio, Urano e Júpiter que entram em conexão com esse cérebro dentro da nossa órbita planetária e psicológica, emocional, né, digamos assim. O cérebro reptiliano, então, ele está falando de invasão de território, imposição da força, da juventude, do crescimento, da puberdade, a gente está falando de Marte. A territorialidade, né, no sentido de estruturação de um território, de colocar os anéis, né, os portões e os muros, adaptação às leis do meio, que é Saturno, né? Sobrevivência a todo custo, vive quem resiste, Plutão, no cérebro reptiliano. Prazer e afetividade, Vênus. Proteção, gestação, infância, amor à família, Lua. Tudo aqui, né? Lua é muito cérebro límbico. Mamíferos se ajudam, canto, adoro, choro, Netuno. Aquela coisa que você se doa para o outro, né? Criatividade, lógica e veloz, Urano. Pensamento especulativo e contraponto, Mercúrio. O ego, a identidade, a afirmação é o Sol. Otimismo intelectual, humor, julgamento, Júpiter. Então, vamos pensar correspondências, né? Meus cérebros correspondendo com os planetas e seus movimentos. Então, pessoal, nosso cérebro tem glândulas. Os nossos chakras têm glândulas. O cérebro comanda as glândulas dos chakras. A nossa glândula pineal, ela faz uma compilação de sistemas, né? Ela transforma eletromagnetismo em eletroquímica, eletrofísica, eletromecânica, ou seja, em movimento, né? Em alguma coisa palpável, alguma coisa para nós aqui. Então, imagina, né? Que se eu tenho isso dentro de mim, uma ferramenta compiladora, e que ainda ela, a pituitária, que é a outra glândula que está no cérebro, ela coordena as outras glândulas, então todas as nossas glândulas estão vulneráveis aos movimentos e ciclos planetários. Então, olha como vai mudar a nossa leitura de mapa. Como é interessante a gente não ficar só replicando aquilo, que já é interessantíssimo, né? Aqui é só mais para a gente, o ciclo da Lua, 28 dias, então aquilo é conhecido, confortável, trivial, esperado, né? O Sol é um ano, então, início da individuação, o eu, o ego, né? Mercúrio tem um ano, associação de sons, língua, objetos, a fala. A Vênus, mais ou menos um ano, prazer, né?
que sai da Lua, do aleitamento, diversão, algodão doce, bem-estar. O Marte, que são mais ou menos 2 anos, fala de psicomotricidade, equilíbrio. Olha como o nosso corpo corresponde, e olha como os ciclos também correspondem. O ciclo de Marte, né? Então, vou trazendo equilíbrio, vou trazendo o andar, pular, acidentes, os cortes, essas experiências. Júpiter, 12 anos, então eu tenho entre juventude, eu entro em expansão, em crescimento, eu fico querendo ser independente, eu fico querendo ser sábio, né? Dono da razão, né? Que o jovem é. O Saturno, 29 anos, então é a minha idade, tem mudança hormonal, eu tenho que assumir um compromisso, então a pessoa tem um filho, ela se forma, ela muda de dificuldade, ela casa, enfim, ela traz aquelas mudanças mesmo os compromissos, né, no primeiro ciclo de Saturno, como também primeiras rugas, as flacidezes, os fios brancos e tudo mais. Pois Urano é o inesperado, só se repete uma vez, é novidade. Quando você não vê mais o céu, você não vê Saturno, você tem Urano, então você vai para o novo, inusitado, você arrisca e provavelmente te espera uma coisa muito interessante ali. Netuno, 165 anos, o que não se entende, que é confuso, que a gente traz fragilidade, medo. E o Plutão é aquilo que não controlamos, 248 anos, nos apavora, está além da vida e é o poder. Bom, a gente tem os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, umbilical e básico. Isso é uma coisa que eu só estou citando porque provavelmente todo mundo aqui já saiba. E eles fazem correspondências com nossas glândulas, tá? Glândula pineal e hipófise, a glândula pituitária, o pâncreas, as tiroides, as paratiroides, timo, ovários, suprarrenais. Essas glândulas são responsáveis pela manutenção e pela geração, né, de neurotransmissores, de substâncias e neurotransmissores. Tá? Então, substâncias como dopamina, como endorfina, como adrenalina, como serotonina, têm a ver com as glândulas. Os nossos chakras seriam como se fosse o nosso USB, são os nossos vórtices de energia, onde a gente entra, recebe, né? E retira a energia ou a informação. Então, ele não é só uma coisa ali, são vórtices energéticos. Tem fotos que falam disso. E eles têm correspondências com as glândulas e com nossos neurotransmissores. Então, a gente tem um grande estudo, também a gente fala muito disso no curso, dos planetas e dos movimentos planetários e correspondências com as glândulas físicas que geram neurotransmissor. Qual planeta que gera mais estamina? Né? O sono, aquele inchaço, que então é meio Netuno, né? Que gera adrenalina. Preciso sobreviver, preciso me alimentar, preciso reproduzir. Então, Marte, né? Endorfina, e assim vai. É muito interessante, gente. Então, a gente está, assim, à mercê de um grande manifesto, de uma grande mágica, de uma grande criação. E o nosso corpo e os nossos corpos, porque as glândulas, esses neurotransmissores são quase uns pedacinhos que a gente fala da magia, né? Eles produzem substâncias mágicas, que é o que a gente fica bem, que é o que a gente fica feliz, que é o que dá saciedade, né? Então, a gente é mágico isso daí. E os planetas interagem com suas forças gravitacionais, com as suas inclinações, seus pontos caóticos planetários com as nossas glândulas, ok? Aqui são os signos e os partes do corpo que eles regem, na astrologia médica e na história da astrologia a gente tem isso daí, e os chakras como vórtices, tá? É a figura ali que eu encontrei para falar como eles estão em movimento. Então, Ares, a cabeça, né? A criança nasce pela cabeça. Cabeça e os olhos. O touro, ouvido, nariz e garganta. Os gêmeos são os braços, né? O câncer está falando aqui do seio, da parte do peito, né? Um pouco também. Às vezes pulmão pode ser gêmeos, às vezes pulmão pode ser câncer, depende se é emocional ou não. Leão, o coração, né? Do estômago. Libra, os rins.
né? Virgem, intestino, que é mais virginiano que intestino, gente, que separa uma coisa da outra, né? Escorpião, órgãos sexuais e excretores. O touro é o que entra pela boca, o escorpião é o que sai da boca, né? Transformado. Olha que interessante. Os dois são importantes. Capricórnio, os joelhos. Sagitário, as coxas, né? O fêmur, que é o maior osso, né? Aquário, as panturrilhas, retorno venoso e o sistema linfático, e peixes, os pés. Aqui são os chakras interagindo com as telas, as redes, as teias. Então, uma ilustração para ver como a gente está o tempo inteiro à mercê de tudo, né? E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha palestra, nosso caminho aí desse trem encantado para a gente conhecer um pouco da nossa viagem desde a explosão até os dias de hoje, como que a gente interage com tudo, como que o todo interage com a gente. Aqui está o meu contato, muito obrigado, gratidão imensa, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, assim como eu gostei de falar disso. E olha, você já sabe do teu mapa? Já conhece bem? Sabe qual é o teu elemento? Depois disso, como que estão os planetas no seu mapa? Como que estão os trânsitos? Como que eles estão interagindo com o teu corpo, com teus chakras, com as tuas glândulas? Não é muito interessante? Pessoal, esse é o meu contato do Instagram. Segue. Ali tem o link para o canal do YouTube. Fala comigo, manda mensagem. Um beijão para todos.